Bom dia. Ao final da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo impetra uma bênção sobre aquela congregação e ele diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa semana, ontem mais precisamente, os meus olhos cruzaram na minha leitura bíblica cotidiana, na minha leitura bíblica diária, esse versículo, e eu me questionei, olhando para dentro do meu coração, quais seriam os sinais de amar sinceramente ao Senhor Jesus. Me lembrei do episódio em que Pedro o negou conhecer por 3 vezes e que esse episódio, ao fim, Jesus procura questioná-lo exatamente nessa área do amor. E eu vou aproveitar esse questionamento de Jesus a Pedro para questioná-lo baseado nessa bênção do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Éfeso, perguntando a você se você, olhando para dentro do seu coração, você nota sinceramente que ama a Jesus. Bem, toda a história desse período apostólico e dos períodos que seguem à morte de Policarpo, o último discípulo direto de um apóstolo que nós temos registrado na história, que os cristãos morriam, que os cristãos eram presos, que os cristãos eram levados cativos e muitas das vezes nem chegava a um tribunal, mas eram sumariamente assassinados no meio do caminho nas intensas perseguições em que o cristianismo e a Igreja de Jesus sofreu naqueles primeiros momentos. A pergunta que eu faço a você nessa manhã e que deverá ocupar o seu dia é se você sinceramente ama a Jesus, se você sinceramente tem um coração voltado ao Senhor Jesus. Portanto, nós, com um simples olhar na história, nós vemos que houve um certo sentimento de sacrifício para a demonstração desse amor a Jesus. E hoje, em que nós vivemos um tempo de facilidades, em que tanta gente é chamada a servir a Cristo sob um apelo um tanto quanto estranho ao Evangelho, de boa vida, de vida próspera e de vida cada vez mais, digamos assim, cheia de confortos e situações que tocam mais ou menos essa área, eu me pergunto se essa geração conseguirá sinceramente amar a Jesus. Uma geração que não consegue comparecer aos cultos públicos, uma geração que deixa o culto de oração às moscas. Aliás, amanhã eu quero falar das inúmeras razões pelas quais o culto de oração vem sendo abandonado. E fico a pensar, sinceramente, se você ama Jesus. A bênção impetrada pelo apóstolo Paulo foi na direção dos que sinceramente amam a Jesus. E eu quero terminar esse curto contato com você nessa manhã perguntando a você: você sinceramente ama a Jesus? Efésios capítulo 6, versículos 23 e 24. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo. Amém.